Por que é padrão ouro? Porque este sim pode nos ajudar a fechar um diagnóstico. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Isabela Jardim, nutricionista especialista em alergias alimentares e desenvolvedora do programa Chega de Alergia, um programa que tem o objetivo de te ensinar como acabar com os sintomas da alergia alimentar do seu filho em até 60 dias. E hoje nós vamos falar sobre um teste que a gente chama de padrão ouro, né, para diagnóstico de alergia alimentar. O que significa esse padrão ouro? Que é o melhor teste ou o melhor exame para fazer um diagnóstico de alergia alimentar. É muito comum eu receber mamães, atender mamães, me perguntando sobre exame, né? Às vezes eu vejo uma conversando com a outra nos grupos que a gente tem aí de acompanhamento das mamães, ou às vezes até comigo mesmo, né? Elas perguntam, ai doutora, mas qual exame que eu tenho que fazer para saber se meu filho tem alergia de soja também? Como é que eu faço? Qual que é o exame que eu tenho que fazer para saber se o meu filho tem alergia IgE mediada ou não IgE mediada? Qual exame que eu faço para saber se o meu filho também tem alergia, sei lá, qualquer alimento aí que vocês imaginarem, né? E a verdade é que não existe um exame laboratorial que seja completamente específico e preciso para diagnóstico de alergia alimentar. Não existe esse exame, tá? Porque, infelizmente, apesar do tempo, né, que já existe entre a descoberta lá dos primeiros casos de alergia alimentar até o desenvolvimento de alguns exames que ajudam, né, no diagnóstico, sim, eles ajudam muito, são importantíssimos para o diagnóstico de alergia alimentar, mas apesar desse tempo, eles ainda apresentam resultados que são um pouco incertos, né? Resultados que realmente não fecham o diagnóstico. Esses resultados, eles não são muito específicos, eles podem dar falsos positivos, falsos negativos. Então, a gente pode sim utilizar, pode e deve, né, utilizar o exame laboratorial para fazer um diagnóstico de alergia alimentar, mas a gente nunca fecha o diagnóstico só com o exame laboratorial. O exame laboratorial muitas vezes ele serve para direcionar o profissional sobre qual conduta ele deve seguir em relação ao próximo passo, ao próximo tipo de investigação. Serve também para orientar melhor sobre o tipo de alergia, se é IgE mediada ou não mediada, não IgE mediada, né? Enfim. Então, o padrão ouro é o TPO, que é o teste de provocação oral. Por que é padrão ouro? Porque este sim pode nos ajudar a fechar um diagnóstico de uma maneira muito mais segura, né? O resultado é um resultado praticamente, é um resultado certo, né? Porque você realmente realiza esse teste, né? Que seria também uma espécie de exame, esse teste ali numa situação prática, né? Numa situação em que realmente você tem contato com o alérgeno ou com o alimento que você está suspeitando que causa alergia. Então, neste caso, não tem erro no resultado, né? Ou pelo menos não na grandíssima maioria dos casos, e aí você soma isso com a história clínica, com os exames laboratoriais, etc. Mas, embora seja o padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar, não é tão utilizado quanto deveria, né? Porque é um teste que, apesar de ser o padrão ouro, ele é um teste que tem algumas desvantagens que acabam induzindo a não utilização, especialmente por parte dos profissionais da saúde. E eu vou falar um pouquinho mais para vocês então sobre esse TPO, porque toda vez que eu falo desse teste, a maioria das mães também não conhece, não sabe, nunca ouviu falar. E parece até um pouco contraditório, né, que uma mãe que está investigando alergia alimentar ou que trata alergia alimentar do seu filho nunca tenha ouvido falar do TPO, que é justamente o padrão ouro para diagnóstico, né? E o TPO ele não serve só para diagnóstico, não, ele serve também para medir a tolerância, para saber se a criança já desenvolveu tolerância com o tratamento. Então nós vamos falar um pouquinho mais, tá? Sobre esse tipo de teste, sobre indicação, desvantagens e vantagens do TPO, né? Do teste de provocação oral. Antes eu gostaria de falar para vocês sobre alguns detalhes importantes no que se refere sobre o número de alergias alimentares. Na live anterior eu falei
que os casos de alergia alimentar, eles estão aumentando cada vez mais, muito provavelmente por conta do estilo de vida que a gente tem hoje. Embora a alergia, não só a alergia alimentar, mas falando especificamente da alergia alimentar, ela seja multifatorial. Então não tem um fator só que faz a pessoa desenvolver alergia alimentar. Ela tem vários fatores combinados, né? Só pra gente relembrar, tem aí o fator ambiental, o fator genético, que é importante, se a criança é prematura ou não, o tipo de parto, se houve contato precoce com os alimentos, né? Antes da época certa, antes da criança já estar com o organismo ali bem desenvolvido, maduro, né? Pronto para receber outros alimentos que não o leite materno. Enfim, se ela foi amamentada, né, no seio, ou se ela precisou utilizar fórmulas. Tudo isso pode favorecer o desenvolvimento da alergia alimentar. Mas por que tem aumentado esses casos? Muito provavelmente por dois motivos. O estilo de vida que a gente leva hoje, já que o fator ambiental é um fator que pode contribuir para o desenvolvimento de alergia alimentar, e também o aumento da conscientização da existência das alergias alimentares, que há pouco tempo atrás eram negligenciadas, né? A maioria, inclusive a maioria dos profissionais da saúde, não sabiam muito pouco sobre alergia alimentar. Se hoje em dia a alergia ainda carece de mais estudos e mais pesquisas, vocês imaginem a coisa aí de 20, 30 anos atrás, né? Então, a gente ainda carece também de mais estudos no nosso país, né? Nosso país investe muito pouco em estudos que envolvam a alergia alimentar, infelizmente. Então, a gente tem como base estudos realizados nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a gente tem o seguinte número. Olha só como já é um número importante, né? A gente sempre diz que a alergia alimentar é rara, e de fato ela é, né? Quando comparada com outras doenças que são mais comuns, principalmente em crianças, bebês, né? Como as viroses, por exemplo, ou doença de disfagia, né? Que pode estar associada à alergia alimentar, mas pode não estar, enfim. Então a gente sabe que, embora ela seja rara, ela é cada vez menos rara. Então a gente sabe, por exemplo, que hoje, num estudo recente feito nos Estados Unidos, que a cada 13 crianças, uma tem alergia alimentar. Então é um número bem importante, é bastante, né? E se a gente pensar que a alergia alimentar ela pode estar envolvida em várias doenças, especialmente as doenças de pele, as doenças do trato respiratório, então aquela criança, né, que tem aí infecções repetidas de garganta, de ouvido, nariz sempre escorrendo, e as urticárias, os eczemas, as doenças de pele relacionadas, né, que aparecem normalmente quando se trata de uma alergia alimentar, aparecem junto com algum sintoma gastrointestinal. Normalmente é isso que acontece. Então, com a criança que tem refluxo, que tem vômito, diarreia ou constipação, sempre após a ingestão do alimento que está causando alergia. Então, o número é esse, né? A cada 13 crianças, uma tem alergia alimentar. Só que esse número, como eu disse, é dos Estados Unidos, porque no Brasil a gente, infelizmente, ainda não tem uma quantidade não tem estudo, né, que meça a quantidade de crianças que realmente são alérgicas no nosso país, mas quero crer, até pela minha vivência clínica, que esse número é bastante parecido, né? Então, a gente tem aí o TPO como padrão ouro, e o TPO para diagnóstico, né? Padrão ouro para diagnóstico da alergia alimentar. E ele vai ser indicado principalmente nas alergias que não são IgE mediadas, tá? Então, só pra gente relembrar mais uma vez, a alergia IgE mediada é aquela alergia que tem como resposta alérgica a produção, né, ou o envolvimento de anticorpos, que a gente chama de imunoglobulina E, por isso que a abreviação é IgE, tá? É uma imunoglobulina específica, por isso que é específica para determinado alimento. Então, por exemplo, é aquela pessoa que, se fizer um exame de sangue, vai acusar lá no exame que ela tem um IgE para a proteína do leite de vaca, por exemplo, né? Ou para a proteína do ovo, para o glúten e assim por diante. Então, ele apresenta no exame essa IgE. Então, é uma alergia IgE mediada.
Somente a alergia IgE mediada, somente a alergia que envolve essa imunoglobulina é que vai aparecer nesses exames, que são os que a gente chama de exames laboratoriais, né? Exame de sangue, o exame de pele, né? O prick test. Então, nesses exames só vai aparecer alergia IgE mediada, a que envolve essa imunoglobulina, tá? Se o seu filho, né, enfim, o paciente que apresenta alergia alimentar não é IgE mediado, não aparece nesses exames. É por isso que às vezes acontece da criança claramente ter sintomas de alergia alimentar, mas quando você faz exame de sangue não dá nada. E é por isso que o TPO é considerado padrão ouro, porque o TPO, a criança vai apresentar o sintoma fazendo esse teste de provocação oral, seja IgE mediada ou não. Tá? Então, por isso ele é considerado o padrão ouro. E aí, para vocês entenderem um pouquinho da diferença, tá? Lembrando que a alergia alimentar é uma caixinha de surpresas, não tem um sintoma padrão, não segue um padrão de sintomas, então às vezes a gente fica um pouco confuso, perdido, né? São sintomas que são facilmente confundidos com outras alergias, ou melhor, com outras doenças, né? Ou até com outras alergias, e às vezes a mesma alergia em diferentes pessoas apresenta sintomas diferentes. Mas, de um modo geral, quando a criança apresenta, vamos usar como exemplo de novo a APLV, né? Vocês sabem que eu uso bastante esse exemplo, justamente porque a APLV, a alergia à proteína ao leite de vaca, é a mais comum em bebês e crianças. Né? Assim, 90% das alergias alimentares de bebês e crianças é a PLV. Então, por isso eu uso bastante ela como exemplo. Mas vamos então pensar numa criança que tem APLV. Como é que eu sei, né? Como é que eu desconfio? Saber com certeza só com os exames, tanto TPO quanto o exame laboratorial. Mas como que eu desconfio se essa criança que é APLV, ela é IgE mediada ou não, ou é não IgE mediada? Normalmente, quando a criança tem uma alergia à proteína do leite de vaca que é IgE mediada, que tem esse envolvimento dessa imunoglobulina, normalmente ela apresenta sintomas na pele. Então, é aquela criança que, como um sintoma, como uma reação à alergia, ela tem urticária, eczema, aquelas coceirinhas na pele, né? Uma assadura de repetição, tá toda hora assada. Então, ela normalmente apresenta sintomas na pele, né? São indicativos de que é muito provável que a alergia dela seja IgE mediada. E quando a criança não é IgE mediada, é mais difícil de aparecer esse tipo de sintoma. Normalmente aparece um sintoma mais localizado realmente no trato gastrointestinal. Então, normalmente são sintomas mais assim de vômito, de diarreia, de disfagia, e sempre após a ingestão do alimento que causa alergia, tá? Então, quando é um sintoma recorrente de uma alergia alimentar, vai ser obrigatoriamente após a ingestão do alimento, tá? É diferente, por exemplo, de quando acontece uma virose, né? Quando tem uma virose, a criança vai ter diarreia, vômito e etc., comendo ou não comendo. Às vezes tá até sem comer, né? Porque a própria virose deixa a criança sem apetite e tudo mais. Então, lembrando que a alergia alimentar é depois que ingeriu o alimento causador de alergia. Então, essas são as principais diferenças, tá? Sendo que na IgE mediada também vão aparecer sintomas gastrointestinais, mas aí normalmente aparece junto sintoma na pele, tá? Mas aí a gente tem também as alergias mistas, né? As mistas são aquelas que pode envolver a imunoglobulina E e alguns outros tipos de resposta que não são IgE mediada, ou seja, dificulta ainda mais o diagnóstico. Então é por isso que nunca, jamais, em hipótese alguma, um bom profissional da saúde vai fechar um diagnóstico de alergia alimentar só com exame laboratorial, principalmente quando há um forte indício de que a criança apresenta uma alergia não IgE mediada, tá? E é aí que a gente chega, então, no nosso teste padrão ouro, que é o teste de provocação oral. Como o próprio nome diz, é um teste que eu provoco a resposta do organismo de forma oral, ou seja, oferecendo o alimento causador de alergia. Mas não é assim tão simples. Então é só eu dar um copo de leite, um pedaço de queijo pro meu filho e ver se ele tem reação? Não é isso. Primeiro que
O TPO, ele deve ser realizado num ambiente seguro. O que é o ambiente seguro? O ambiente seguro seria num hospital ou, no mínimo, uma clínica que tenha equipamentos para atender uma possível anafilaxia, que é o sintoma mais grave de alergia alimentar. Porque se eu vou provocar, né, oferecendo o alimento que causa alergia, eu posso ter qualquer tipo de sintoma, inclusive sintomas graves. É claro que a gente, através da história clínica, a gente já tem uma ideia dos possíveis sintomas que a criança vai apresentar. Então, o profissional já vai meio que desconfiar se vai apresentar sintoma grave ou não. Mas, via de regra, o TPO deve ser realizado sob supervisão e com monitoramento e num local adequado, tá? Então, não é um teste para ser feito em casa, a não ser que seja feito estritamente sob orientação do profissional que está acompanhando, tá? E vai depender também do tipo de alergia. Quando a alergia já é mediada, dificilmente a gente vai orientar a fazer o teste em casa, porque as alergias IgE mediada tem um outro detalhe importante sobre elas que eu acabei esquecendo de falar e lembrei agora enquanto eu tô explicando aqui sobre o TPO. As alergias IgE mediada, as alergias alimentares, né, IgE mediada, elas têm uma resposta mais rápida. O que significa isso? Significa que o sintoma normalmente aparece pouco tempo depois de ingerir o alimento. Então, são alergias que mais facilmente levam um choque anafilático, né? Que é o que a gente tem mais medo, que é a situação mais grave de uma alergia, que uma alergia pode levar, né? Inclusive outros tipos de alergia também, não só alimentar. Mas em se tratando de alergia alimentar, pode acontecer principalmente quando é uma alergia IgE mediada. Aliás, na prática clínica, eu ainda não vi acontecer um choque anafilático com uma alergia alimentar não IgE mediada. Mas na literatura existe, mas assim, é muitíssimo raro, tá? A maioria dos choques anafiláticos é com IgE mediada. Então, a alergia IgE mediada tem ainda esse outro detalhe, além de normalmente aparecer junto com sintoma na pele, ela tem uma resposta mais rápida. E a alergia não IgE mediada é aquela alergia que a gente chama de alergia de resposta tardia, uma alergia que demora para aparecer a resposta. E aí fica mais difícil ainda de fazer diagnóstico, né? Porque às vezes a criança comeu, sei lá, no café da manhã e começou a se sentir mal, a ter sintoma de alergia à noite, né? E aí pode ser indício aí de uma alergia não IgE mediada. Porém, uma outra coisa que dificulta um pouco a gente perceber essa resposta, se ela é rápida ou não, é que dependendo do grau de inflamação que a criança tiver, por decorrência realmente da alergia, ainda que ela tenha uma alergia de resposta tardia, a resposta pode ser um pouquinho mais rápida. E existe um tipo de alergia, que é o FPAS, que é a enterocolite induzida por proteína alimentar. A sigla é FPAS, F-P-I-E-S, enterocolite induzida por proteína alimentar. É uma alergia do tipo não IgE mediada, mas ela tem uma resposta rápida. Então, a alergia alimentar é uma caixinha de surpresas. Mas, então, de um modo geral, a alergia IgE mediada ela tem resposta rápida e a não mediada uma resposta mais tardia. Então, principalmente quando for alergia IgE mediada, né, quando a gente está desconfiando de uma alergia IgE mediada, a gente tem que fazer o TPO no ambiente seguro e sob monitoramento, tá bom? E aí, na verdade, o que é esse TPO? É a oferta do alimento que eu desconfio que esteja causando alergia ou que eu já meio que sei que é o que está causando por conta de outros exames e história clínica e eu quero comprovar com o TPO. Então, eu vou ofertar este alimento em doses crescentes, então eu vou monitorar a quantidade, as doses, aos pouquinhos eu vou aumentando essas doses, né, de tempos em tempos, 15 a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, vai depender da alergia, do profissional e etc, né, desde que sejam intervalos regulares e sob supervisão e com monitoramento, como eu disse para vocês, né, precisa monitorar as possíveis reações clínicas e as reações alérgicas. Mas quais são as vantagens do teste de provocação oral? A principal delas é que ela fecha o diagnóstico, então ela comprova na prática ali, oferecendo o alimento, se a criança realmente é alérgica ou não. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que se o teste der negativo, né, esse teste de provocação oral der negativo, eu ofereci o alimento para a criança, monitorei, esperei o tempo de aparecer sintoma,
enfim, e não aconteceu nada, ou seja, o teste deu negativo, eu fico mais segura, tanto eu como profissional da saúde, como a própria família, né? Porque nós mamães ficamos com o coração na mão, claro, com toda razão. Então tanto o profissional quanto a mamãe vão ficar mais seguros para orientar a reintrodução desse alimento, para falar, ó, não precisa tirar esse alimento da dieta não, pode comer, porque não é isso que tá te dando esses sintomas. Então ele ajuda até quando ele dá negativo. E quando ele dá positivo, também me dá mais segurança para afirmar que esse alimento precisa ser excluído, né? E assim, sem o risco de excluir um alimento de maneira desnecessária, né? Então ele comprova tanto e ele me ajuda tanto quando dá negativo quanto quando dá positivo, certo? Então ele traz segurança tanto na exclusão quanto na inclusão desse alimento. Então essa é a vantagem do teste de provocação oral, ou seja, no sentido de diagnóstico e para você estabelecer o melhor tratamento possível, ele é perfeito. Só que, claro, né, como tudo nesta vida, tem o lado bom, o lado ruim. Então, o teste de provocação oral, ele tem também algumas desvantagens, né? Ele traz a possibilidade de reações graves, né, quando for um IgE mediado, que pode levar a um choque anafilático. Então, como eu estou oferecendo, né, eu estou oferecendo um alimento que pode causar alergia, eu corro o risco de ter uma reação grave, eu tenho essa possibilidade, né? Por isso que tem que ser feito num ambiente seguro. Eu preciso de uma infraestrutura adequada, então não é um teste que eu vou fazer, por exemplo, no meu consultório, eu preciso estar num local, né, num hospital, normalmente é feito, que tenha como acudir caso eu tenha aí uma reação mais grave. Então eu preciso de uma infraestrutura adequada, eu preciso de uma equipe multidisciplinar para acompanhar, eu preciso de tempo, né? Porque não é um teste assim que nem um examezinho de sangue, que você tira ali um pouquinho de sangue, leva pro laboratório, vai para sua casa, depois você vai buscar o resultado. Você vai ter que ficar ali por um tempo, né? Você com a criança, enfim. Tem que ficar ali por um tempo, porque a gente vai oferecendo de tempo em tempo o alimento e vai medindo as reações. Então ele é um teste um pouco mais demorado, tá? É parecido com aquele teste de curva glicêmica. Muita gente, esse é mais comum, né? Talvez seja mais fácil de vocês saberem qual teste que principalmente as mamães, né? Muito comum a gente fazer esse teste de curva glicêmica quando a gente tá grávida. Principalmente quando há uma suspeita aí de diabetes gestacional ou coisa do tipo, mas o teste de curva glicêmica é aquele que a gente faz, esse no sangue, é um exame de sangue, né? Mas você tem que ficar tomando um líquido ali carregado de glicose, né? Você vai tomando e vai tirando sangue, dali X tempo, você toma de novo, então você fica algumas horas ali no laboratório. Então, no caso do TPO, é isso também. Então precisa de tempo e tem um alto custo, ou melhor, um custo um pouco mais alto do que o exame laboratorial, né? Porque precisa disso, precisa dessa infraestrutura, desses profissionais e etc, tá? Então eu vou ter aí essa desvantagem no TPO. Ainda assim, ele não deixa de ser o padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar, tá? E é importante vocês saberem disso, porque muitas mamães que me acompanham aqui vieram de um diagnóstico errado, ou demoraram a fazer esse diagnóstico, ou ainda tem um diagnóstico, mas não tem o tratamento correto, porque a criança não estabiliza esse sintoma, continua tendo sintoma e por aí vai. Então, por isso que eu gosto de falar para vocês sobre todos os tipos de teste, diagnóstico, tratamento e etc, tá? Uma outra coisa importante do TPO, o TPO, ele serve também para avaliar a tolerância oral. Então, ainda quando eu já tenho um diagnóstico fechado, já estou fazendo o tratamento correto, de tempos em tempos é necessário medir o grau de tolerância, se a criança já desenvolveu tolerância, ou seja, se ela deixou de ser alérgica, né? Que é muito comum de acontecer, especialmente quando se trata de APLV, alergia à proteína ao leite de vaca, ou alergia ao ovo, né? Essas alergias, quando aparecem em bebês ou crianças bem pequenas, existe aí uma porcentagem muito alta de cura,
né, de chances de cura. Então a criança ela vai desenvolvendo a tolerância oral conforme você faz o tratamento da forma correta e conforme ela vai amadurecendo, né? Amadurecendo o sistema imunológico, amadurecendo o sistema digestivo, o organismo de um modo geral, ela vai desenvolvendo uma tolerância oral. E a gente, como é que a gente sabe se já desenvolveu ou não? Você vai arriscar dar para ela na sua casa e de repente ela ter algum sintoma aí mais grave? Não. Tem que fazer o teste de provocação oral de tempos em tempos, sob a supervisão ou orientação do médico. Em alguns casos, esse teste para medir a tolerância pode ser feito em casa, mas são só em alguns casos e é só o profissional que está acompanhando que pode orientar se pode fazer ou não, tá? Pelo amor de Deus, vocês que estão aqui me assistindo, não vai me sair fazendo teste em casa, hein? Por favor. Não façam isso. Então, ele serve para avaliar esta tolerância. Serve também para classificar o paciente em baked ou não baked. Baked significa cozido, assado em inglês. E existem alguns pacientes, né, algumas crianças alérgicas que toleram o alimento alergênico quando ele está cozido, porque quando eu cozinho ou asso o alimento, eu quebro as moléculas de proteína e ela pode ser aceita pelo organismo da criança, mas não é regra. Eu já vi aí em alguns grupos de mamães, a mãe falando que era só dar cozido que não tinha problema nenhum, porque o filho dela nunca reagiu. Não é porque o filho de uma não reage que de todas não vai reagir. Lembra, eu gosto sempre de falar isso, que é para vocês não esquecerem, alergia alimentar é uma caixinha de surpresas. Então, o que serve para um pode não servir para o outro. Então, muito cuidado com isso. Às vezes a gente acha aí também internet afora que cozido ou assado é aceito, então a criança só não pode quando é in natura ou cru. Não é verdade. Tem criança que não tolera nem traços, que dirá o alimento cozido, tá? Mas o TPO serve para eu saber, para eu poder definir se aquela criança na qual eu tô aplicando o TPO, ela é ou não tolerante ao alimento cozido. E isso também vai trazer mais segurança, tanto para o profissional quanto para o familiar. Porque se essa criança for tolerante ao baked, né, ao cozido, ao assado, isso vai facilitar a dieta, né? Porque vai me abrir outras possibilidades aí de ingestão alimentar. Então serve para isso também e serve também para estabelecer a dose, né? A dosagem de alérgeno, porque existem crianças que vão reagir, vão ter uma reação alérgica, vão ter inflamação intestinal e todo esse desencadeamento aí de sintomas. Com o mínimo, a mínima quantidade, às vezes traços, às vezes até a própria inalação, às vezes só a inalação, né? Tem ali um leite fervendo, só aquele vaporzinho do leite fervendo faz a criança reagir. São crianças que têm uma hipersensibilidade. E tem criança que não reage, por exemplo, à proteína quando ela vem através do leite da mãe. E aí eu vou descobrir que essa criança é alérgica só quando ela começa a se alimentar, né? Então, aí não há necessidade, por exemplo, de falar para a mãe fazer a exclusão, né, enquanto ela está amamentando. E tem criança, como eu disse, que vai reagir ao mínimo, né, a mínima quantidade. O TPO também vai servir para eu estabelecer com mais segurança qual é a dosagem, qual é a quantidade que aquela criança na qual eu tô aplicando, né, esse teste de provocação oral, tolera. E isso também, além de me dar mais segurança, vai me ajudar na hora de desenvolver um tratamento dietético, porque aí eu sei até onde eu posso ou não incluir determinados alimentos, se vai precisar de suplementação, se não vai, enfim. Então, o teste de provocação oral, ele serve para isso também. E a gente tem alguns tipos de testes de provocação oral, né? A gente tem o teste aberto, a gente tem o duplo cego com placebo. Então, o tipo de teste de provocação oral vai depender de alguns fatores, né? O primeiro deles é a idade. Então, em crianças menores de 3 anos, como são crianças, assim, que ainda não têm como que eu poderia dizer, elas ainda não têm tanta interferência do emocional no resultado de exame, não tem problema, por exemplo, eu fazer um teste aberto. Esse teste aberto, como que é? É um teste onde todo mundo que está envolvido nesse teste de provocação oral sabe o alimento que eu estou ofertando, sabe a quantidade que eu estou ofertando. Muitas vezes pode, inclusive, ter um alimento que foi trazido de casa, né? A gente só vai orientar aí na quantidade, como é que vai fazer esse alimento, mas a mãe pode trazer de casa
né, para o local onde vai fazer o teste. Então esse é um teste aberto, a gente não precisa, inclusive o próprio paciente pode saber, olha, agora você vai tomar esse leitinho, vai tomar esse... Enfim, vai comer esse bolinho, né? Não tem problema, porque a criança nessa idade dificilmente ela vai envolver o emocional, ou seja, o fato dela saber o que está sendo oferecido para ela, dificilmente vai alterar o resultado desse teste, né? Desse exame. Então, é indicado para menores de 3 anos, é a primeira opção quando tem um resultado negativo de exame laboratorial, mas tem indicação por conta da história clínica e dos sintomas, quando tem uma suspeita clínica de alergia alimentar, seja ela mediada ou não por IgE, né, nos 2 casos, é mais simples, tem um custo muito mais baixo, porque eu não preciso de um pré-preparo, como acontece no duplo cego, e então eu não preciso de preparo elaborado, nada disso. Então, ele acaba, inclusive, na prática clínica, sendo o TPO mais aplicado, né? Infelizmente, como eu disse no comecinho da live, o TPO ainda não é aplicado para todos os casos como deveria. E ainda quando é aplicado, a maior parte dos testes são esses testes abertos. Mas, por um lado, a maioria das crianças, né, que precisam passar pelo TPO são crianças realmente abaixo dos 3 anos de idade. Então, tudo bem a gente utilizar esse tipo de teste de provocação oral, mas pode ser necessário utilizar o duplo cego com placebo, porque, principalmente quando são crianças mais velhas, porque muitas vezes, e isso acontece com a gente, né, com nós adultos, vocês vão entender isso facilmente, às vezes a gente sabendo, né, a gente meio que envolve o emocional a ponto de produzir um sintoma. Por exemplo, eu não sei vocês, mas eu, mesmo sendo um profissional da área da saúde, eu morro de medo de tomar anestesia. Mesmo já tendo tomado várias anestesias, né? A gente sabe que hoje em dia é super seguro. A gente faz aí uma consulta pré-anestésica, dependendo do tipo de anestesia e de cirurgia que você vai fazer. Mas, confesso que eu não gosto muito de tomar anestesia, não. Mas, infelizmente, em algumas situações a gente precisa, né? E aí, como a gente não gosta muito, né, no meu caso, como eu não gosto muito de tomar anestesia, ou não gosto muito de agulha, essa coisa toda, quando você sabe que você vai passar por aquele procedimento, às vezes você já começa a sentir coisas, né, só pelo medo de saber que vai passar por aquilo. Então, eu sei que eu vou tomar uma anestesia, eu já começo meio que a suar frio, né, já começo meio que às vezes sentir dor, né, dor onde vai aplicar a anestesia, às vezes nem dói, mas a gente sente, né. Eu me lembro que quando eu tive meu filho mais velho, eu tinha muito medo da anestesia, de tomar RAC, né? Que é a anestesia que a gente toma para fazer cesárea, parto cesárea. Eu tive que fazer cesárea, meu filho era muito grande, uma criança com 4 quilos, né? Então, assim, eu lembro que eu até queria fazer normal na época, não consegui, enfim, tive que partir para cesárea. E aí eu nunca tinha feito cirurgia antes de ter o meu filho. Olha, então, que a hora que o médico me falou que eu ia ter que fazer uma cesárea, gente, eu entrei em pânico por causa da bendita da anestesia. E o pessoal na época falava assim que a anestesia RAC doía muito, que tinha risco de você ficar tetraplégico e não sei o que. E nessas horas a gente esquece que a gente também é profissional da saúde e o medo toma conta, né? Até porque eu sou nutricionista, não sou anestesista. Então eu fiquei morrendo de medo. E aí eu já comecei a suar frio, eu já comecei a sentir um frio na espinha onde eu sabia que ia ser aplicada a anestesia, e no final das contas eu nem senti anestesia. A hora que a anestesista falou pra mim, já dei, eu nem acreditei. Mas por que eu tô contando essa breve história pra vocês do meu primeiro parto? Pra vocês entenderem, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês estão se identificando com isso. A gente, quando sabe o que vai acontecer, a gente acaba envolvendo o emocional, a gente não consegue separar, né? E isso é mais difícil, muito mais difícil de acontecer com a criança antes dos 3 anos de idade. Então é por isso que quando é mais velho, ou quando é adolescente, adulto e precisa fazer o TPO, a gente não recomenda fazer o teste aberto. Tem que fazer o duplo cego com placebo para a pessoa não saber quando tá oferecendo ou não tá oferecendo, nem saber a quantidade, etc. Para que assim ela não envolva esse emocional. Se ela tiver um sintoma, é realmente porque ela tem a alergia. Porque às vezes o emocional acaba influenciando, né, principalmente no sistema digestivo. Então, às vezes, quando a gente tá com muito medo de alguma coisa, às vezes dá dor de barriga, né, às vezes dá dor no estômago.
Então a gente tem que evitar esse envolvimento emocional. Só que daí quando a gente faz o duplo cego, a gente tem algumas desvantagens, que é ter um custo maior, eu preciso de um pré-preparo desses alimentos que vão ser oferecidos, eu já não posso mais falar para a família que pode trazer de casa. Então existe aí essas desvantagens, né? O custo é mais alto por conta disso tudo, então ele acaba assim sendo menos utilizado. Então, na maioria das vezes, a gente acaba usando o aberto mesmo, até quando é uma pessoa um pouco mais velha. Então, eu acho importante vocês saberem da existência desse teste e saber principalmente que ele é o padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar, para vocês cobrarem isso do profissional que acompanha o seu filho na hora de fazer um teste de provocação oral ou para que ele acompanhe a criança de tempos em tempos realizando esse teste para saber se a criança teve, né, o desenvolvimento de tolerância oral. Porque se você estiver fazendo um tratamento correto, tiver conseguido estabilizar os sintomas da alergia alimentar do seu filho, a chance dele desenvolver a tolerância é muito grande, principalmente quando não é IgE mediada e é a PLV ou alergia ao ovo, são as alergias mais comuns das crianças desenvolverem a tolerância oral, né? Que bom, porque a PLV é a mais comum das alergias em bebês e crianças. Então, traz, assim, uma grande esperança a gente saber que a chance dessa criança desenvolver a cura é muito grande, né? Mas para isso precisa fazer o tratamento correto. Se você não tá conseguindo estabilizar os sintomas do seu filho, né? Os sintomas de alergia fazendo o tratamento, se você estiver fazendo o tratamento de forma correta, esse tratamento pode estar errado, pode ser um tratamento inadequado, pode ser que tenha recebido uma orientação incompleta, então você não tá colocando em prática tudo que precisa ser colocado, né? Porque quando a gente fala de dieta de exclusão, não é só você tirar o alimento e pronto, né? Eu preciso saber o que colocar no lugar desse alimento que foi retirado, eu preciso saber interpretar rótulos, eu preciso saber como funciona e como evitar contaminação cruzada, reatividade cruzada, eu preciso de um grupo de apoio, porque dúvidas vão aparecer no dia a dia e não a cada 2 meses ou uma vez por mês, que é mais ou menos aí a periodicidade que a gente vai no médico, né? Então precisa de tudo isso. Se você que tá me assistindo vive essa realidade da alergia alimentar e não tem acesso a isso no local onde você mora, venha conhecer o programa Chega de Alergia, porque neste programa eu mostro para você todo o passo a passo para você acabar com os sintomas de alergia do seu filho em até 60 dias. E por que é importante você estabilizar os sintomas de alergia? Porque quando você estabiliza, ou seja, quando você para de desenvolver esses sintomas de alergia, né, a criança para de apresentar esses sintomas, o organismo vai se recuperar de ter aquela inflamação, né? Porque esses sintomas da alergia causam, entre outras coisas, a disbiose intestinal, que eu também já falei disso em uma outra live. A disbiose é esse desequilíbrio, né, no intestino e causa inflamação intestinal, entre outras tantas coisas, mas esses são dos principais. E enquanto eu não estabilizar isso, eu não sarar, né, entre aspas, esta inflamação, reequilibrar as funções intestinais, né, acabar com a disbiose intestinal, a criança não vai se recuperar, o organismo dela não vai se recuperar para ele amadurecer e desenvolver a tolerância oral. Então, ainda que a tolerância oral seja muito comum e vai acontecer na maior parte dos casos, especialmente crianças APLV ou com alergia ao ovo, eu preciso garantir um tratamento correto e a estabilidade dos sintomas para aumentar as chances dessa cura. E além disso, também para dar qualidade de vida, né? Tanto para a criança quanto para a família, porque afinal de contas, ainda que eu tivesse certeza, e eu não tenho, mas ainda que tivesse certeza de que mesmo não acabando com sintomas de alergia, o meu filho vai ter a cura daqui alguns meses ou daqui um ano, você não vai ficar aí 6 meses, 1 ano vendo a criança chorar, vendo a criança sofrer com cólica, vomitando, com diarreia ou com prisão de ventre, enfim, qualidade de vida zero, né? Sem contar que nós, mamães, dormir nunca mais, né? Você não consegue dormir porque a criança também não dorme, né? A criança tá sempre irritada, com cólica e etc. A gente não sabe o que fazer. Então, por esses e outros motivos, a gente tem que estabilizar esses sintomas, tá bom? E se você quiser ficar por dentro de tudo que envolve esse mundo das alergias alimentares, se inscreva aqui no canal.